Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí à primeira aula de resolução de atividade de física. Hoje a gente vai falar sobre o movimento uniformemente variado. É aquele onde você vai ter a presença de uma coisa que vai mudar a velocidade. E essa coisa, né, esse elemento que muda a velocidade, a gente chama de aceleração, tá bom? Hoje a gente vai usar basicamente a equação de Torricelli, que é aquela equação onde você não envolve o tempo. E também a gente vai precisar dela em alguns problemas, né? A gente vai precisar dela e precisar das equações horárias tanto da velocidade como do espaço, tá bom? Então, para a gente começar, eu comecei aqui com um problema onde a gente tem a seguinte situação. Olha só, a gente tem um carro que está prestes a entrar em um túnel e a questão me diz o seguinte: o túnel ele tem 200 metros de distância. Então, do começo do túnel até o final do túnel, a gente tem 200 metros. Vamos lá. O carrinho A, ele vai passar por esse túnel. No momento da chegada, tem alguém que mede a velocidade dele, ou o motorista olha para o ponteiro e vê que a velocidade é 25 metros por segundo. Ok? E aí ele atravessa o túnel todinho. Só que aí o túnel é escuro, ele fica com medo e ele começa a frear. Ele começa a desacelerar. Na saída do túnel, ele vê que a velocidade dele é apenas de 5 metros por segundo. Ou seja, estava em 25 e aí caiu para 5. Certo? E aí a pergunta da questão ela é bem simples. Qual é a desaceleração? Né? Qual é a aceleração? Mas no caso aqui, como fez foi diminuir, qual é a desaceleração? Primeira coisa que a gente deve olhar para essa questão é o quê? O que é que a questão quer? Bom, ela quer a minha aceleração. Então, eu preciso de uma fórmula que tenha a aceleração no meio. Depois, o que foi que a questão me deu? Ela me deu a velocidade inicial. Velocidade inicial que foi de 25 metros por segundo. E me deu também a velocidade final, que foi de 5. Ela me deu mais alguma coisa? Me deu. Ela me deu a distância a ser percorrida pelo objeto. Essa distância eu vou chamar de ΔS, que foi de quanto? 200 metros. A questão falou em tempo. Observe que em nenhum momento a questão me pede o tempo. Ela não pergunta qual o tempo que o carro demorou para sair, para atravessar o túnel. Sempre que a questão não falar nada de tempo, não pedir o tempo ou não mencionar nenhum dado de tempo, você usa a equação de Torricelli. Como é essa equação? Ela diz que a velocidade final do corpo ao quadrado é igual à velocidade inicial do corpo ao quadrado menos 2 vezes a variação do espaço, que é o ΔS, vezes a aceleração. Aí, a partir daqui, a gente pode observar que a gente tem todos esses valores menos a aceleração, que é o que a gente quer encontrar. Então, vamos substituir. A velocidade final, eu vou olho para cá. 5. 5 ao quadrado, 25. Velocidade inicial ao quadrado. Quanto é a velocidade inicial? É 25. 25 ao quadrado é 625. Menos 2 vezes ΔS. Quanto é o ΔS? 200. Vezes o A. Ok? Então, vamos repetir aqui. 200 vezes 2 dá 400A. Então, agora a gente manipulando aqui, passa esse 625 para cá. Aqui eu tenho menos com mais, que vai dar menos. 625 menos 25 vai dar menos 600. Eu vou passar logo esse menos 400 aqui dividindo. Dividido por menos 400. Se você fizer essa conta, pessoal, você pode cancelar esses zeros, esses dois zeros. Você vai ficar com menos 6 dividido por menos 4. Sinais iguais dá positivo. A aceleração vai ser 6 dividido por 4. Você pode fazer aí verificar que dá 1,5 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Esse aqui é o módulo da desaceleração, né? Ele chegou aqui, começou a frear,
nessa intensidade, e aí aqui ele iria sair com essa velocidade, tá bom? A próxima questão, ela também tem mais ou menos esse mesmo desenho, digamos assim. Olha só, o que é que eu tenho? Eu tenho um trem, talvez não dê muito para aparecer, está aqui o trilho, né? Está aqui o vagão do trem. Esse trem ele está a uma velocidade inicial de 72 km por hora, certo? E ele precisa chegar nesse ponto aqui. Né? Ele precisa parar aqui. E aí ele tem uma capacidade de freio de menos 5 metros por segundo ao quadrado. E aí, essa questão aqui ela é muito boa para você testar o seu raciocínio lógico. Olha só, quando o trem está nesse ponto, a velocidade inicial dele é de 72 km por hora. E me diga uma coisa, quando o trem estiver aqui, qual deve ser a velocidade final dele? Se ele tem que estar parado, então a velocidade dele é 0. Ok? E aí, antes da gente começar a resolver, é uma dica que eu dou para vocês quando vocês estiverem resolvendo questões de física, nesse sentido, é você olhar para as unidades de medida. Observe que aqui está em quilômetros por hora e aqui está em metros por segundo. E a gente não pode ter isso. A gente precisa transformar. Então, vamos transformar esses 72 quilômetros por hora em metros por segundo. Como é que a gente faz isso? Basta a gente dividir esse valor por 3,6. Aí você vai obter 20 metros por segundo. Então, substituindo, 72 km por hora vale a mesma coisa que 20 metros por segundo. E aí, novamente, eu convido vocês a anotar os valores aqui do lado. Olha só, o que é que eu tenho? Eu tenho a aceleração? Tenho. É menos 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Eu tenho o que mais? Eu tenho a velocidade inicial, que é de quantos metros por segundo? 20. Eu tenho a velocidade final. Eu supus, ou melhor, eu deduzi, eu interpretei que ela tem que ser 0 para poder o vagão parar aqui. Ela tem que ser 0. 0 km por hora, 0 metros por segundo. Nesse caso, 0 é o ponto de convergência entre as unidades. E o que a questão quer? Ela quer a distância. Mas aí, se você lembrar lá do problema 1, você vê que sempre que eu falo em distância, eu estou falando no ΔS. Eu quero a distância, que eu não sei. Falou em tempo, a questão não falou em tempo. Não me deu um valor de tempo e muito menos pediu o tempo. Quando a questão não fala em tempo, a gente usa a equação de Torricelli. Eu já vou colocar ela substituindo os valores. O que é que ele quer primeiro? Velocidade final ao quadrado. Quanto é a velocidade final? 0. 0 ao quadrado, 0. Vai ser igual a velocidade inicial. Quanto é a velocidade inicial? É 20, só que é 20 ao quadrado. Dá 400. Agora eu vou substituir porque vai ter uma diferença aqui. Menos, vamos lá lembrar da fórmula, 2 vezes ΔS vezes A, que é a aceleração. Só que quem é a aceleração? Menos 5. Menos 5. Então, vamos manipular aqui direitinho. 0 vai ser igual a 400. Menos com menos, mais 2 vezes 5, 10 ΔS. Ok? Olha só, eu vou passar esse 400 para lá, ele vai vir negativo. Vai ser igual a 10 ΔS. Ok? Vai ser igual a 10 ΔS. E agora, para mim isolar o meu ΔS, é só eu passar esse 10 que está multiplicando, dividindo. Vai ficar menos 400 dividido por 10. Isso vai ser igual a 40, Menos 40 em módulo 40 metros. Certo? Esse aí seria a resposta desse problema. Mas assim, a grande chave da questão aqui é você interpretar que nesse ponto a velocidade final ela tem que ser 0. Certo? A velocidade final ela tem que ser 0.
Só relembrar aí os conceitos. Vamos lá para mais duas questões. Olha só. Essa aqui é a clássica. Eu tenho um carro que vem com uma velocidade de 20 metros por segundo e ele está ele tem uma desaceleração, né? Ele começa a frear a uma velocidade de 5 metros por segundo ao quadrado. E ele vê um semáforo. Assim que ele vê o semáforo é que ele começa a frear. Ele vê o semáforo lá no vermelho, aí ele não quer pegar a multa, ele começa a frear. Aí a pergunta qual é a distância que ele tem que estar do semáforo para poder ele não passar? Né? Para poder ele parar aqui no semáforo. E aí a outra pergunta é qual o tempo? Né? Olha só que interessante. Para poder ele atingir o objetivo dele, todo mundo é de concordar comigo que ele tem que parar bem aqui, nesse ponto, na frente do semáforo. Se ele tem que parar aqui, a velocidade final dele tem que ser quanto? Tem que ser 0. Né? E aí a gente acabou de resolver o problema lá do trem. E a gente viu que quando ele não dá o tempo para a gente usa a equação de Torricelli. Professor, mas ele pediu o tempo. Mas o que é que a gente vai fazer primeiro? Descobrir a distância, para com a distância a gente descobrir o tempo pela outra equação. Então vamos anotar os valores aqui, ó. Velocidade inicial, que foi 20, a aceleração, que é menos 5, e a velocidade final, que eu disse que era 0. E a distância, que é o ΔS, né, corrigindo aqui, é x, que eu não tenho, né? Vou botar um pontinho de interrogação. Então vamos usar aqui o Torricelli para a gente descobrir essa variação. Qual é a distância, qual é a variação do espaço daqui até aqui o semáforo. Então vamos lá. Velocidade final ao quadrado, que é 0. 0 ao quadrado é 0. Velocidade inicial ao quadrado, que é 20. Só que 20 ao quadrado é 400. Menos 2 ΔS menos 5. Esse menos 5 aqui eu vou colocar entre parênteses, que é a aceleração. Pessoal, cuidado para não confundir o meu S com o meu 5. É bem parecido. Então, vamos fazer o joguinho de sinal aqui. Passar esse 400 para lá. Vai ficar menos 400. Vai ser igual a menos com menos mais. 2 vezes 5, 10 ΔS. Esse 10 que está multiplicando passa dividindo. Menos 400 sobre 10. Cancela aqui. A minha distância é de 40, né? Vou usar aí o módulo 40. Aí vem a outra pergunta. O tempo. Como é que eu posso descobrir o tempo? Né? Existe uma forma de eu descobrir o tempo? Olha só, a gente pode usar várias fórmulas. Por exemplo, a gente pode usar aquela fórmula do sorvete atrapalhado. O espaço final mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. A gente pode usar essa. Se você passar esse espaço para cá, você fica com ΔS, que é 40. Aí você tem a velocidade inicial, que a questão lhe deu, que é 20. Tem o tempo, que é o que você quer descobrir. Tem o tempo não, né? Você quer descobrir o tempo. Tem a aceleração, que a questão lhe deu. Aí vai aparecer aqui o tempo ao quadrado. Só que qual é o problema dessa questão? Dessa fórmula, na verdade. É que como o tempo está ao quadrado, você vai precisar resolver uma equação de segundo grau. Uma coisa que não é muito legal para você ter que resolver. É por isso que essa equação aqui do sorvete atrapalhado, ela não é muito útil quando você quer encontrar o tempo. Porque você vai ter que resolver a equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara e aquela coisa toda. Uma que é bem recomendada é você usar o VOAT, né, que vocês chamam aí, ou vovô atrapalhado. Que ele tem um tempo sem ser ao quadrado, aí fica mais fácil. Olha só, qual é a minha velocidade final? É 0. Qual é a minha velocidade inicial? A questão deu, 20. Qual é a aceleração? Menos 5. E qual é o tempo? Não tenho. Pega esse 20, passa para cá, vai ficar menos 20. Igual a menos 5t. Certo? Aí vamos passar dividindo aqui, ó, menos 20 menos 5 é igual a t.
você vai ter que o t é 4 segundos. Professor, por que o senhor sabe que é segundos? Porque aqui na velocidade é metros por segundo. Na aceleração é metros por segundo ao quadrado. Certo? Se tem segundos aqui, então o tempo também vai ser em segundos. E a última questão é o seguinte, ó. Você tem um carinha com arco e flecha, e aí ele, dá uma atirada lá no arco e flecha. E aí ele marca 2 pontos, o ponto A e o ponto B. Certo? Quando ele está no ponto A, ele mede lá a flecha está com 20 metros por segundo. Quando ele está no ponto B, a flecha está com 30 metros por segundo. E aí ele sabe, por algum motivo, que a aceleração é de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Aí como esse cara não tem o que fazer, o que é que ele quer saber? A distância entre esses pontos que ele marcou e o tempo que a flecha demorou para percorrer do ponto A para o ponto B. Pessoal, se vocês olharem, a questão do carro é bem parecida. Você tem que calcular a distância e depois tem que calcular o tempo. Então, a gente vai dividir os casos. Primeiro, vamos calcular a distância, certo? Tem outra coisa que é muito importante aqui nessa questão também. É o quê? É você tratar o ponto A como ponto inicial, como PI, né? Digamos assim. O ponto inicial. Por quê? Porque a partir daí, você consegue chamar essa velocidade de velocidade inicial e essa outra velocidade de velocidade final. Aí assim você não fica confundindo com as fórmulas. Então vamos lá, ó. O que é que a gente pode calcular? Vamos calcular por outro método, né? Já que a gente já calculou esse aqui usando a torre Celis, vamos calcular primeiro o tempo por essa aqui. Olha só, ele me deu a velocidade inicial, que é a velocidade de A, que é 20. Ele me deu a velocidade final, que é a velocidade B, que é 30. Velocidade final, que é 30. E ele me deu a aceleração, que é 2,5. Vocês lembram como foi que a gente calculou o tempo na questão anterior? Foi usando o VOAT. Então vamos usar ele aqui agora, ó. Velocidade final, que é 30. É igual a velocidade inicial, que é 20, mais a aceleração, que é 2,5, vezes o tempo que eu não tenho, que é o que eu quero descobrir. Então vamos lá, ó. Vou pegar esse 20, passar subtraindo, vai ficar 30 menos 20, que vai dar 10, vai ser igual a 2,5t. Pega esse 2,5 e passa dividindo. 10 dividido por 2,5 é igual ao tempo. Se vocês fizerem a conta, vai ser 4 segundos. Da onde foi que você tirou esses segundos? É lá do sistema de equação. Aí agora, como eu estou a fim de usar o sorvete atrapalhado, eu vou usar o sorvete atrapalhado para poder mostrar para vocês como é que usa. Então, o espaço é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Primeira manipulação que eu vou fazer é passar esse espaço para cá. Vai ficar espaço menos espaço inicial é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. T ficou meio feio, mas vocês vão entender. E aí eu já tinha falado no item anterior que espaço menos espaço inicial era o ΔS. Né? Espaço menos espaço inicial é o ΔS, que é a distância, que é o que eu quero. Então eu vou substituir isso aqui por D. A velocidade inicial é 20 e o tempo é 4. Então é 20 vezes 4, vai dar 80. Mais a aceleração, que é 2,5 vezes. Quanto é o tempo ao quadrado? O tempo ao quadrado é 4. Então 4 ao quadrado vai dar 16 dividido por 2. Então, quando eu fizer, ó, aqui a gente pode fazer assim, ó, 16 dividido por 2 dá 8, certo? Dá 8. 8 vezes 2,5 vai dar 20. Isso, 8 vezes 2,5, você pode fazer aí na calculadora, vai dar 20. 20 mais 80, 20 mais 80, vai dar 100. Que é a minha distância.
Ok? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido essas questões aí. E muito obrigado por ter assistido o vídeo.